a gente falou aqui um negócio que foi interessante, o Diego comentou de reputação. Quando a gente pensa nessas outras ligas também, eu vi que na Europa deu um burburinho, os outros times ficaram... Eu não sei qual foi a preocupação, mas acharam que não era... a concorrência era desleal. Mas é óbvio que é desleal. Não é que não é desleal, a regra do jogo é qual, né? Você tem uma equipe profissionalizada, com gestão, e do outro lado as equipes tradicionais, trabalhando naquele outro modelo, viram com estranheza. Talvez acharam que era só a injeção de dinheiro por conta da empresa por trás. E não é só isso, de fato. Mas como que foi esse trabalho ali, junto dessas ligas ali, para mostrar que não é isso? Afinal de contas, os resultados falam por si só nessas ligas também, né? E não só, e aqui também no Brasil, né? É observável, né? Você consegue ver e medir, né? De fato. Porque no fundo o que a gente trabalha mal é esse aspecto institucional e comercial do futebol, né? Então, assim, uma coisa que me incomoda muito no dia a dia. Eu sou dirigente de um clube, eu estou participando do campeonato. Se por acaso tem um erro de arbitragem num jogo meu, e eu venho publicamente e falo que está tendo direcionamento para A ou para B, quem está de fora vai pensar o quê? Se o cara que está dentro está falando... E assim, o árbitro erra, cara. Não é porque ele foi lá para prejudicar o Red Bull Bragantino, mas vão acontecer erros. Às vezes a favor, às vezes contra. Só que pela paixão, pela pressão externa, muitas vezes até quem está dentro denigre o produto. Você não vê esse tipo de posicionamento de um dirigente na Premier League. E lá também tem erro de arbitragem. Você não vê o treinador ou o presidente do clube para entrevista depois do jogo e dizer o campeonato está sendo armado para o Manchester City. Olha só o erro. E a gente faz isso aqui constantemente. A gente maltrata o produto futebol e depois reclama que ele não é bom. Então, e transborda para tudo, né? Porque assim, a comparação para mim muito clara é o rugby. Que os caras, não importa o que acontece, o juiz assinalou, o cara pode ser um monstro. Ele para... Respeito. E vai pro outro lado, ele nem conversa com o juiz. É cultural do esporte. No futebol, desde o molequinho de 10 anos, já tá xingando o juiz, achando que tá roubando. Sim, então isso vai passando pra... transborda, né? Porque assim, a partir do momento que... Porque quando eu falo, eu tô aqui conversando com vocês hoje, o treinador do Red Bull Bragantino eventualmente vai ouvir e os atletas vão ouvir. Então quando eu vou pra imprensa e falo que o árbitro foi lá tendencioso a nos prejudicar... Cara, que mensagem eu tô passando pro vestiário? Então, para que o atleta vai treinar a semana inteira, se preparar para o jogo? E isso não existe. Eu trabalho no futebol há quase 20 anos. O que tem é que discutir a estrutura de arbitragem, como melhorar as condições, o desenvolvimento, a formação do árbitro. Ainda assim, ele vai errar em algum momento. O que a gente precisa fazer é trazer isso para dentro e tratar de uma forma profissional e respeitosa, né? Eu tô dando só um exemplo, mas de vários que acontecem no dia a dia, onde nós mesmos, por várias razões, produzimos algo contra o nosso produto, né? E isso, cara, reduz investimento, as marcas se afastam, o torcedor deixa de ir no estádio, de assistir o jogo. É péssimo para todo mundo, né? Acaba que abraça a cultura brasileira como um todo, né? Porque quando as próprias brincadeiras entre torcedores envolvem... acusar um ou outro de que tem um juiz do lado, isso vai para dentro do campo porque a gente é tudo uma coisa só, torcedor, gestão. A gestão profissionalizada vem para barrar isso, né? Esse é o teu ponto, né? Sim. Mas acaba que hoje parece que é uma coisa só, né? Porque o cara, às vezes, você falou, outro ponto que você falou para mim também, o cartola muitas vezes é o torcedor também, né? Sem dúvida. No caso do modelo associativo, é sempre o torcedor. Então, assim, apesar de ter sido um período muito curto, né? Eu fiquei só 1 ano e meio no Cruzeiro, é a única experiência que eu tenho em clube nesse nível. Cara, assim, no dia a dia você convive, ouve coisas... não vamos contratar tal jogador porque a reação nas redes sociais foi ruim. Mas qual que é o critério para você contratar um jogador? É popularidade ou é técnico, né? Ou assim, o cara não tem sangue azul, como se alguém tivesse. Tipo, o cara não é cruzeirense. Então são critérios para tomar decisões tão importantes que, na minha concepção, eles não deveriam nem ser discutidos no ambiente profissional. E esse é um aspecto dentro da Red Bull que, no nosso mercado, ele é raro. Cara, a gente está o tempo todo discutindo o jogo, como melhorar, como recrutar melhor os jogadores, como treinar melhor, como desenvolver,
aspecto mental, nós estamos evoluindo muito. Quais são as deficiências que vocês podem ajudar? Quais são as que vocês não conseguem corrigir? É isso, como trabalhar individualmente os caras, como melhorar a mentalidade, estrutura. Então a gente não discute política, a gente discute futebol e como performar melhor, né?